Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Porque tudo isso, o Jorge Jesus está fazendo um bem para o futebol brasileiro. Está resgatando o jeito que o Brasil jogava na época de ouro, ou seja, na década de 1960 e o comecinho da década de 1970. Foi a época de ouro do futebol brasileiro. O Brasil, em 4 Copas do Mundo, ganha 3. 58, 62, não ganha 66 e ganha 70. O Brasil jogava um futebol que se assemelha a esse que o Flamengo vem jogando. Então o pessoal que nasceu há pouco tempo, que acha que o futebol começou quarta-feira passada... Olha lá, tomou... Para vocês terem uma ideia de como era o futebol naquela época, como era a seleção brasileira jogava, era o segundo tempo do Flamengo de ontem. De quarta-feira. É o segundo tempo de quarta-feira. O primeiro tempo era igual a seleção? Sim, tinha jogos que o Brasil tinha dificuldades para ganhar também. O Santos tinha dificuldades, o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, que eram os grandes times da época, tinham dificuldades também. Perdiam, mas normalmente era isso. Normalmente era isso. E os estádios, nos grandes clássicos, nos grandes jogos, eram sempre assim. Mais de 100 mil pessoas, mais de 120, 130 mil pessoas. Era assim. Porque dava gosto você ir no estádio ver o time de futebol jogar. Hoje, dá gosto você ir assistir o Flamengo. Dá gosto. Não tem quem não pare para ver um jogo do Flamengo. Não é só a torcida do Flamengo, não. Quem gosta de futebol, para ver. E quando acaba o jogo, aí você pega aquela rodinha dos caras, não tem nenhum flamenguista na roda. Aí tem lá um vascaíno, um tricolor, um botafoguense. Aí os caras falam assim, cacete, velho, os caras estão jogando demais. Os caras falam, né? A galera fala. Mas se tem um flamenguista perto, o cara já não fala. Senão ele... Mas não dá motivo. Lá no meu prédio, tem 2 porteiros vascaínos. Aí os caras falam assim pra mim, nossa... Não dá pra jogar com os caras. O cara falou pra mim ontem, não dá nem pra secar. Não dá. Mas aí se chega mais alguém, aí eu falo pra zoar, não vai, o River vai ganhar. Aí já muda tudo. Porque não sei o quê, porque não sei o que era. Então, é isso, gente, dá gosto. E outro dia, eu tava conversando ontem com um amigo, o exercício que ele tava fazendo é o seguinte, esse time do Flamengo ganha da seleção brasileira? Eu acho que ganha. O Tite acabou de convocar a seleção brasileira. Vamos dizer que ele tivesse convocado todo mundo, menos os jogadores do Flamengo. Hoje ele falou do Gerson, né? O Brasil ganha, o Flamengo ganha da seleção brasileira. Quem seria a seleção brasileira hoje? Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva. É um timaço, hein? É um timaço. Marcelo, Alexandro ou Marcelo. Aí você tem Casemiro, Arthur. Felipe Coutinho na armação, Neymar, Everton e... Um timaço. Eu jogo Firmino lá na frente. Eu jogo minha grana em cima do Flamengo. Eu não. Eu aposto no Flamengo. Não, eu não acho. Eu aposto no Flamengo. Aí eu acho um pouco de assolamento. Eu acho que o Flamengo é excelente, mas aí não dá. Eu conheço o Marcos Braz há um bom tempo, conheço. Realmente, o Marcos Braz é muito conhecedor de futebol. Até o momento, ou melhor, até o momento não, porque agora já aconteceu, a coisa aconteceu ou não, senhor Mãe? Já aconteceu. Não, já aconteceu, isso é uma realidade, gente. Olha aqui, ele apostou num... Eu vou dizer por mim, não posso dizer pelos outros. Para mim, o Jorge Jesus era uma grande incógnita. Para mim, era incógnita porque eu, honestamente, já cansei de falar que eu não conhecia. Então, para mim, era uma incógnita. Sim. Aí os caras falavam, mas o Flamengo tá mal de lateral. O cara foi lá e trouxe Rafinha... E Felipe Luiz. Aí é o Marcos Braz. Né? Então, o Marcos Braz, é isso que eu tô falando. As contratações foram muito pontuais. Né? Aí precisa resolver a zaga. Quando ele contratou o Rodrigo Caio, lá na nossa terra, em Sampa, os caras desceram o sarrafo. Porque o Flamengo de condomínio. O Flamengo gastou 25 milhões e 50 Os caras desceram o sarrafo. Falaram um monte. Aí o Rodrigo Caio, olha o que o Rodrigo Caio tá fazendo. Sim. Aí... O Pablo Mari foi uma indicação do Jesus, né? Foi. Também eu não sabia quem era. Então, quando saiu o Léo Duarte, um pouco antes de sair, já tinha trazido o Pablo Mari. Eu também não conhecia. Também não conhecia. A gente tá conversando. Eu não falei nem que era ruim, nem que era bom. Lembra dele? Não. A gente faz o Campeonato Espanhol aqui. Se eu falar que eu já tinha visto o Pablo Mari jogar, vou estar mentindo. Eu não falo nem que era bom e que era ruim, porque honestamente eu não sabia quem era. Não sei quem era. Cara, ele trouxe o Gerson, que na época eu falei, 10 milhões de euros. Mas, o que esse Gerson joga de bola é sacanagem.
É sacanagem. Mas ele fez com o Gerson, ele fez com o Enzo Pérez. Trouxe o Bruno Henrique, que os torcedores do Palmeiras reclamam que foi o mesmo preço que o Alexandre Matos pagou pelo, como chama? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Mesmo preço. Trouxe o Gabigol, que virou... Não, o Gabigol não era uma surpresa, mas foi lá e trouxe. Ou seja, todas as contratações que o Marcos Braz fez, todas aconteceram e sucesso. Mas o importante é a gente dizer o seguinte, como é que veio o Gabriel? Como é que veio o Gabriel? O Gabriel foi seduzido pelo Marcos Braz. Qual foi a conversa? Falou assim, Gabriel, faz o seguinte, estende o seu contrato mais um ano com a Internacional. E aí você vem e fica um ano com a gente. Porque se não estendesse, o que ia acontecer? A Internacional ia gastar um dinheiro, gastou, né, um dinheiro fabuloso para contratar do Santos, ficou uma temporada lá, não fez nada. Segunda temporada ele foi pro Santos. Na terceira temporada vem pro Flamengo. Ia sobrar mais 2 temporadas para ele. Então o que ele fez? Ele estendeu, então agora sobram 3 temporadas do Gabriel de contrato com a Internacional de Milão. Então isso foi muito importante para que o empréstimo acontecesse. E mais, o Flamengo paga 100% do salário do Gabriel. O Gabriel, quando jogou no Santos, o Santos pagava acho que 30% do salário dele. E os outros 70%, quem pagava era a Inter. Então a bucha ainda era da Inter. Agora não. A Inter estendeu o contrato por mais um ano, não paga absolutamente nada. E eu estava vendo, Benja, é importante falar isso, eu sei que você não gosta desse assunto da história do dinheiro, é importante porque sem dinheiro não dá para fazer isso. Mas o Bandeira tem sua importância, que foi o Bandeira que começou esse processo. Mas a gente discutir, por exemplo, o Flamengo, ele pode amealhar na Libertadores, entre prêmios e bilheterias, algo em torno de 80 milhões de reais. Esse dinheiro dá para contratar o Gabriel. Esse dinheiro dá para contratar. Mas precisa saber, senhor Mano, se o jogador também quer permanecer, porque o Gabriel ele já deixou claro em algumas oportunidades, não em declarações recentes, mas ele já deixou claro que o objetivo dele é retornar para a Europa. Tá na cara que aquela passagem frustrada pela Europa incomoda demais o Gabigol. Ele acha que ele pode ainda estourar lá, ele acha que ele pode ser um grande jogador jogando em um grande clube europeu. Eu não sei se de fato se fosse ele, permaneceria pelo menos mais um ano no Flamengo. Eu acho que para ele seria importante maturar dessa forma, sabe? Forçar realmente o nome dele aqui dentro do mercado nacional, cada vez mais ganhar espaço dentro da seleção brasileira. Eu acho que para ele seria interessante mais uma temporada no Flamengo. Ganhar títulos e jogar, né, mano? Só que jogadores, Silva Júnior, muitas vezes, eles têm aquela ambição pessoal de poder ir para a Europa. Arrebentei esse ano, já vou chegar pronto lá. Eu quebrei a cara na primeira passagem, mas agora estou mais maduro. Jogador muitas vezes acabam pensando dessa forma. Eu acho um grande equívoco, é um cara jovem. Eu acho que ele pode ficar pelo menos mais um ano aqui arrebentando, porque pelo futebol que ele tem, pela técnica que ele tem, ele sobra aqui. Eu acho que ele pode ficar no Flamengo ad eterno. Pra que sair do Flamengo? Aqui ele ganha o que ele ganha lá. Aqui ele vai disputar. Eles querem o status, né? Aí ele vai disputar. Ele pode disputar. Aqui ele pode jogar uma Copa do Mundo como titular no Brasil. Já falei. O Firmino não entrega na seleção brasileira o que ele entrega no Liverpool. Não entrega. Essa camisa 9 do Brasil está vaga. Está vaga. E outra coisa, depois você dá uma perguntada lá que você tem boas fontes no Flamengo, surgiu um papo aí de que o Flamengo pode fazer a pré-temporada na China. Na China? Na China. Igual os times europeus? Exatamente. Pô, vamos levar o Flavinho junto, deixar ele lá. E o que significa isso? Você iria? Isso significa o quê? Que vai de graça? Só vai estar indo em troco de passagem de avião e hotel? Não. Tem grana pintando. Dá uma checada com as suas fontes aí. E outra coisa. Mas tem grana igual a Florida Cup. Florida Cup também a galera acha que tem grana envolvida lá. Lá é pré-temporada, não tem torneio. É pré-temporada. Vai fazer um joguinho aqui, um joguinho ali. O patrocinador do Flamengo tem interesse nisso. E outra coisa, fixar a marca Flamengo no mercado fabuloso que é o mercado asiático. Tem alguma coisa a ver que, acho que foi hoje ou ontem, que o presidente lá, o Bolsonaro, está na China e deu uma camisa do Flamengo lá, você viu? Deu um agasalho, falou lá pro presidente, né? Foi. Falou que é o maior time que hoje é o maior time do Brasil na atualidade, que está representando o Brasil na Libertadores. Será que tem alguma coisa a ver? Porque eu não sabia dessa sua informação. Não, dá uma checada aí. Me passaram isso daí. O detalhe, senhor Mano, é que a repercussão mundial do que está fazendo o Flamengo nessa temporada é impressionante, né? O Flamengo hoje teve manchete no Marca, uma página inteira dedicada ao Pablo Mari. Né? Os jornais da Europa também estão repercutindo o trabalho do Jorge Jesus e essa temporada que faz o Flamengo. O que eu quero dizer é o seguinte, então você passa o Flamengo se torna um time internacional. O Santos era assim, gente. Aí daqui a pouco o nego vai querer jogar com o Flamengo.
Os caras vão arrumar vaga no calendário deles para fazer, por exemplo, esse torneio. O torneio lá que a gente transmite aqui, que tem nos Estados Unidos. Como é que chama o torneio, Silva? Copa dos Campeões, como é que é? Esse torneio Copa Internacional dos Campeões. Copa Internacional. Esse torneio não tem nenhum time brasileiro. Esse torneio é bom. Mas esse torneio, Solomani, esse torneio é bom. É disputado em julho. É na pré-temporada dos times da Europa. Sim, mas o Santos saía para fazer essas coisas. Você pede uma licença e sai para jogar nesse torneio para 100 mil pessoas. A gente transmite aqui. Você transmite, exatamente. A camisa do Flamengo, você bate o olho nela, não tem nenhuma camisa igual essa aí no mundo inteiro. Não tem. Com essas cores, desse jeito não tem. É fácil de você identificar. Então você joga a marca para frente. O que o Flamengo está fazendo é o certo. E se puder segurar esse jogador, mas vai chegar para fazer uma pré-temporada na China. Aí chega o Gabriel. Assim, o Leverkusen, né? O Leverkusen tem um uniforme assim parecido. Ele tem o Gabriel, ele chega lá com o Gabriel, ele chega lá com o Rafinha, ele chega lá com o Felipe Luiz, ele chega lá com o Arrascaeta. Então ele chega com o Diego Alves, ele chega com jogadores que o consumidor internacional conhece. A molecada que joga, que tem 7, 8 anos de idade, conhece, porque já viu na seleção brasileira. O Rafinha, o Felipe Luiz, o Gabriel, o Bruno Henrique. Então, isso é muito importante o que o Marcos Braz e o Rodolfo Landim estão fazendo. O Braz, ele é boleirão, né? Ele sabe falar a língua dos caras lá. O último título do Flamengo foi com ele, como diretor de futebol em 2009. Né? Ele tem uma frase que quem convive com ele lá fala, é sangue no gelo. Você vê, o Flamengo ganhou quarta-feira, ele mantém a calma, ele não aparece, ele não é de aparecer. Não fica com esse negócio de oba-oba, né? Acho que é muito importante. Agora, eu acho que de todo esse timaço que ele montou, mas eu acho que realmente o golaço foi ter bancado o Jorge Jesus. Porque se dá errado, amigo, ele não pisava no Flamengo nunca mais. Comentei aqui com o Simone outro dia. Se dá errado, ele pisava? A gente ia quebrar o cara na pancada na mídia. Ainda mais depois de um mau trabalho feito pelo Abel, Benja. O Flamengo ele não tinha chance para errar. Pelo time que ele construiu, pelo valor investido, se ele traz um cara que não desse certo, a chance dele ter realmente aí dinamitado o próprio pé era gigantesca. Mas honestamente... A contratação do Jesus foi pontual e foi na mosca. Mas honestamente, que eu cito honestamente, que eu sei que nesse programa, exceção a mim hoje, ninguém é honesto. Então eu tenho que tentar mexer com o brilho de vocês. Então eu falo honestamente, alguém acreditava, sério, que seria isso que está acontecendo? Claro que não. Nesse nível? Não, lógico que não. Hã? Não. Você acreditava, Flavinho? Não, desse jeito não. Mas você achou que o Jorge Jesus daria certo, certeza? Você achava? Eu achava que qualquer técnico europeu, se tivesse algum tempo para trabalhar, sem muita encheção de saco e tudo mais, tinha a chance de dar certo. Porque, como eu venho dizendo, eu acho os técnicos brasileiros todos muito ruins, todos muito mal preparados, muito acomodados, muito adequados. Né? Lógico. Claro que sempre tem uma exceção ou outra, claro. Mas, na média, nos últimos anos, a gente tem visto o futebol brasileiro, em 4 meses, a gente está falando de uma revolução, promovida por um português, que não é um técnico de primeira linha na Europa, em Portugal, sem dúvida. Mas quando a gente fala primeira linha na Europa, nós estamos falando de nomes como o Klopp, como o Guardiola, quem mais? O Mourinho, um pouco mais, um pouco menos, Ancelotti. O Jorge Jesus, ele tem uma trajetória em Portugal muito rica, entre outros motivos, porque ele gosta muito de Portugal. Ele nunca se esforçou demais para sair de Portugal, embora ele tenha tido convites no passado de clubes grandes, ou clubes de outros países, Mônaco, Atlético de Madrid e tudo mais, mas ele sempre deu preferência, ele gosta muito de Portugal, ele é um cara, ele é da terrinha. Mas Portugal hoje, a gente precisa abrir o olho para isso. A gente fica brincando muitas vezes com Portugal, o Mano vive zoando Portugal, como é que é o primeiro país, como é que é? Você que fala, seu mãe. Do quê? Vai falar isso. É o país mais próximo da Europa, é que vocês costumam falar. Portugal. Eu não falo isso, não. Portugal tem, hoje, a seleção portuguesa, ela é campeã europeia e é campeã da Liga das Nações. Faz 15, 16 anos que os dois melhores, entre os 2 melhores jogadores do mundo se revezando, quem é um deles é um português. Está surgindo um outro que é o João Félix. Esse aí. O maior empresário de futebol do mundo hoje, talvez o Jorge Mendes, seja português. Dos 3 maiores, ele tá. Né?
Se você pegar ranking de clubes da Europa, ranking histórico, o Benfica está lá entre os 10 primeiros. É um país de 10 milhões de pessoas. É um país pequeno, mas que tem muita excelência em esporte. Deixa eu te perguntar um negócio. Gestão de esporte e tecnologia de esporte. Sim. O Jorge Jesus, óbvio que ele está sendo super valorizado, óbvio. Mas você acha que essa campanha dele do Flamengo o valoriza em Portugal ou você acha que valoriza ele, de repente, para um time do primeiro escalão lá, Inglaterra, Espanha? Acho que sim. Alemanha? Eu acho que vai precisar ganhar Libertadores. Eu acho que um técnico que vem... Porque o Brasil, apesar de o Brasil ser essa coisa meio deprimente, que é o país, ele é do primeiro mundo do futebol, ele faz parte do primeiro mundo do futebol. Então, é por causa da seleção. Então, um técnico europeu que vem para cá, num time muito popular, como é o Flamengo, ganha o Campeonato Brasileiro, que vai ganhar. E mesmo, como disse o Sormani, mesmo que não ganhe a Libertadores, chega à final da Libertadores em tão pouco tempo, é claro que isso chama a atenção da Europa, do primeiro mundo do futebol europeu. Eu acho que chama sim. Não acho que o Jorge Jesus, ele se valoriza, por exemplo, para treinar o Zenit da Rússia. Acho que ele se valoriza com esse trabalho que ele está fazendo, que é muito rápido, muito bom, muito vistoso. Ele se valoriza sim para o primeiro time. Por que um treinador brasileiro que, igual a gente tá vendo o Flamengo jogar, eu concordo que eu não me lembro. Aqui no Brasil é um time assim. Apesar da qualidade que ele tem, né? E foi ajustado em pouco tempo. O Flamengo tem do 1 ao 11 uma seleção, que o Sormani falou, mas... por que, por exemplo... Um treinador brasileiro não chama o Carille foi campeão em 2017 brasileiro. Os caras vão xingar, não tô comparando, tô fazendo a pergunta. Vão dizer que você está comparando. Não adianta. Mas o Carille em 2017 fez uma campanha com o Corinthians que chamou a atenção. A gente falava que... Especialmente no primeiro turno, né? Então, não tô falando... Eu também acho que o futebol que o Flamengo joga hoje é diferente, é muito mais bonito de ver. Mas os números que o Carille fez em 2017 eram surpreendentes. A gente viu o Renato Gaúcho ser campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, com todo mundo falando que o Grêmio jogando um futebol lindo, vistoso, caramba. E deve ter outros casos aí. Por que não chama atenção na Europa? É fácil responder isso, Benja. Primeiro que todo ano tem um campeão brasileiro, né? Então, todo ano tem um técnico brasileiro campeão brasileiro. Mas o futebol que esses times têm apresentado aqui no Brasil não é grande coisa. O futebol do Grêmio não era... O futebol do Grêmio foi grande coisa na Libertadores. Então, e por que não chamou a atenção? Porque os técnicos... Chegou na final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid, não jogou nada. O Grêmio não passou do meio campo. Exatamente. Então, os técnicos brasileiros, eles não têm a imagem, eles não têm a fama de grandes estrategistas e tudo mais. Tem o problema da língua.